Com alegria nesta noite, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Está feliz, diga glória a Deus. Está alegre, diga aleluia. Bondade do Senhor e sua misericórdia nos permite estarmos aqui esta noite, na minha última participação nestes dias aqui no sul do Maranhão, e encerramos aqui hoje na Imperatriz. Passamos alguns dias, algumas congregações, como também nas cidades próximas, em alguns campos de trabalho, pregando o Evangelho da Cruz, e foram dias muito especiais, e o Senhor preparou para que nós terminássemos estes dias aqui com os queridos irmãos, e estar aqui tão bem recebido pelo meu companheiro pastor Antônio Carlos. Deus lhe abençoe. Muito obrigado a esta linda congregação, esta igreja, e ao povo querido aqui de Imperatriz. Também a minha grata alegria em rever o querido companheiro Hilton Barbosa, meu amigo, cantor, e agora também está aí no ministério dirigindo culto. Fiquei muito feliz. Já esteve lá na minha casa em Foz do Iguaçu, já andou comigo um pouquinho, né? É um prazer revê-lo. Deus o abençoe. Um amigo do coração, sua esposa que aí está, e certamente uma alegria poder rever aqui o irmão Hilton, porque o Hilton é daquele tipo de pessoa que você chega perto dele, não tem como ficar triste, irmão. Você vai rir de qualquer jeito. É uma alegria constante. Deus o abençoe. E muito obrigado, pastor Fernando Bandeira. O Fernando Bandeira já é o antídoto do senhor. Pastor Fernando Bandeira, meu companheiro, que esses dias esteve aí do nosso lado, me ajudou muito, e é um amigo já de muitos anos, mais de 10 anos, também está aí dirigindo uma congregação. Nós estaremos lá em novembro, uma grande festa na sua igreja. Deus o abençoe. Muito obrigado por tudo, sua esposa, irmã Joelã, enfim, a sua família e ao carinho que o Senhor teve conosco todos estes dias. Os que estão preparados para ouvirem uma boa palavra do Senhor, vamos estar mais uma vez em pé para lermos o texto que o Senhor vai preparar para os nossos corações nesta noite, e certamente nós iremos não só ouvir, mas iremos guardar, levar conosco a boa palavra do Senhor, que Deus preparou e certamente irá falar conosco. Há duas mensagens distintas que o Senhor tem me confiado ao longo desses muitos anos. Há mensagens que são mensagens direcionadas, específicas, para um povo, para uma noite, para um momento, mensagens direcionadas. E o Senhor também tem me dado palavras reveladas. Essas palavras reveladas que o Senhor me confiou ao longo desses muitos anos, elas são tão proféticas e reveladas que seria um egoísmo transmitir especificamente para um grupo de pessoas. E esta noite eu vou transmitir uma palavra do céu para a sua vida, que na verdade é um texto pouco conhecido, mas uma palavra revelada ao seu coração. O Senhor me deu essa mensagem há poucos dias, e eu preciso compartilhar ela urgentemente com o maior número de pessoas que eu puder encontrar neste país. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Tem como me ajudar nesse retornozinho aqui? Onde é que está o meu sonoplasta? Estava bom, alguém baixou, não sei o que aconteceu. Onde é que fica? Isso, olha só, agora aceitou Jesus esse retorno aqui, ficou uma bênção. Glória a Deus. Onde você está, meu companheiro, para eu poder te ver? Isso, tem que te elogiar. O seu tecladista, sonoplasta, faz tudo. Então volta para o teclado aqui para me ajudar, já está bom o retorno. Deus te abençoe. Vamos então para a palavra do Senhor. Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas, e dentre as 13 cartas que Paulo escreveu, esta aqui é a última no contexto que foi colocado cronologicamente na Bíblia Sagrada, mas não é a última carta escrita. A última carta escrita por Paulo é a segunda epístola a Timóteo, quando ele está preso na prisão de Nicópolis, a prisão subterrânea de Roma. Esta prisão aqui é a prisão domiciliar, quando Paulo ainda se preparava para ser julgado, e posteriormente é solto e depois novamente encarcerado para então ser martirizado em Roma. Paulo a Filemon. Pastor, onde é que fica Filemon? Eu não consegui achar, eu vou te ajudar. Vá à carta aos Hebreus e volta um livro, uma página apenas, porque este texto não tem capítulos, apenas versículos. Paulo a Filemon. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Paulo a Filemon. A partir do versículo 9, quem já encontrou, diga aleluia.
Quem não encontrou, diga assim: espera um pouquinho, pastor, estou quase lá. Isso, é muito difícil achar Filemão, né? Tá bem, vamos lá. Eu vou ler, quem já encontrou, acompanha. Quem não encontrou, acompanha a minha leitura com muita atenção para você poder entender o que Deus tem para nós. Diz assim: todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a o enviar, e tu torna a recebê-lo, como se fosse ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que se retivesse para sempre. Mas já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para que não te dizer que a mim mesmo, a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Diga amém. Antes de assentar, feche os olhos e curve a sua cabeça. Senhor Deus, aqui estamos, muito obrigado por mais uma vez participarmos de um culto tão agradável como este. Há 2 momentos em uma reunião pentecostal. O primeiro momento é o momento em que nós falamos com o Senhor através dos louvores. Nós mandamos a adoração e toda a nossa gratidão aos céus. Mas há uma inversão de valores agora, porque chegamos ao ponto culminante de um culto como este. É o momento em que o Senhor reverte os fatores. Chegou a adoração aí, agora o Senhor vai mandar sua palavra na terra. Este texto que acabamos de ler, por mais que não seja um texto que nós conhecemos, mas é um texto, Senhor, que certamente irá falar aos nossos corações. Revela-nos a sua palavra, ministre sobre nós a sua revelação, e que, oxalá, Senhor, possamos ser tocados, envolvidos e mais uma vez possuídos por sua bendita e poderosa palavra. Ela mesma diz que é ela que nos gera fé ao ouvi-la, e hoje nós precisamos de fé porque viemos em busca de um milagre, e que este milagre acontecerá, e que em o nome bendito de Jesus, todos estes crentes queridos e abençoados que estão aqui, quando tomarem as ruas desta cidade de Imperatriz, ao caminho de casa, diremos a mesma coisa: verdadeiramente o Senhor falou conosco, e por Deus fomos impactados de glória e de poder. Por isso, Deus, em nome de Jesus, manifeste sua unção sobre nós, derrame sua graça sobre todos nós que aqui estamos. Continue abençoando o pastor Antônio Carlos Barbosa, toda a sua equipe de trabalho. Deus os abençoe em Cristo Jesus, e me use segundo a sua vontade. Senhor, o Senhor conhece o meu estado físico. Estou pregando há mais de 20 dias, mas o Senhor agora mais uma vez lhe peço, Deus, dai-me o refrigério necessário. Conserve, Senhor, a minha saúde, para que eu possa continuar esta jornada longínqua até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus assim peço, assim eu oro e assim eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Quem pode dar um grito de glórias ao Senhor que está aqui? Quem tem um assento, assente-se. Quem não tem, fica em pé comigo. Prazer rever a irmã. Como é que é o nome dela, Fernanda? Irmã Graça. Deus abençoe, irmã Graça. Prazer revê-la. Deus te abençoe. Olhe para cá, por favor. Esse texto que acabamos de ler é um dos textos menos conhecidos de todos nós, porque é uma epístola pessoal. Paulo escreveu algumas epístolas pessoais e outras pastorais. Nós sabemos perfeitamente que em toda a Bíblia Sagrada existem pelo menos diversos ou centenas de personagens bíblicos, como também nós temos 40 autores que foram escritores de textos sagrados e assim por diante. Mas como eu medito nesta palavra já há muito tempo,
eu cheguei à conclusão de que a Bíblia se resume pelo menos na história de 3 homens. Os 3 principais pilares da história da igreja, da história de Israel e da história das nossas vidas. O principal, o primeiro e o único de todos eles é Jesus Cristo. Certamente porque a Bíblia Sagrada é um livro cristocêntrico. Jesus está inserido em todo o contexto histórico e assim por diante. Há lá no Antigo Testamento o segundo contraste, ou o segundo pilar, perdão, o segundo ícone de toda a Bíblia Sagrada, e que se resume a história toda, é Moisés, o maior mito da história de Israel e certamente um dos maiores homens que esta terra já conheceu. No Novo Testamento, então, depois de Jesus e de Moisés, lá no Novo Testamento, nós encontramos o terceiro pilar, ou o terceiro ícone desta história toda, que é o apóstolo Paulo, o apóstolo das missões. A história de Paulo é uma das histórias mais interessantes de toda a Bíblia. Paulo é tão importante para a história que Deus deu a ele a graça de escrever 13 epístolas. Dentre as 13 cartas que Paulo escreve, 4 delas ele faz nesta casa, uma prisão domiciliar na cidade de Roma. Paulo agora está velho, cansado, esgotado, chegando ao fim da sua conclusão ministerial. Só que ele não tinha ainda certeza, mas Deus ainda daria a ele mais alguns anos de vida e até fundaria outras igrejas. Mas Paulo agora percebe que o tempo havia passado e então ele torna-se um pastor de fato, cuidando das igrejas que ele já havia aberto, mandando para elas epístolas, cartas. Muitas delas não chegaram ao nosso conhecimento, mas algumas delas foram canonizadas, como estas 4 epístolas na prisão, aos Efésios, Filipenses, Colossenses e esta carta de Filemão. A Bíblia diz que esta história é uma história muito interessante, mas para poder entrar nesta história, para poder contar esta história e para poder aplicar a revelação de Deus à sua vida, eu preciso antes resumir, pelo menos montar um pano de fundo histórico, contar o cenário, a história, a vida de Paulo, para chegarmos aqui e então trazermos o que Deus tem para nós como revelação profética e maravilhosa. A Bíblia diz que um dia, quando após a ascensão de Jesus ao Monte das Oliveiras, e ele é ascendido aos céus, o céu se abre, o Senhor é recebido nas alturas. Há um momento então que Jesus agora assenta-se à destra de Deus. O Espírito Santo vem ao Pentecostes sobre 120 homens, e estes homens começam então a abrir trabalhos diversos em toda a terra. Há um momento de avivamento. A Bíblia diz que estes homens revolucionaram a terra. Atos capítulo 17 diz que eles alvoroçaram a terra. Em outras expressões diz que eles fizeram a terra tremer em poucos anos, porque o evangelho na vida deles era tudo que eles tinham e possuíam. O poder, o avivamento, a graça, a unção era por eles por demais. O interessante é que Deus, ao mesmo momento que manda um avivamento na terra, permite que a igreja viva uma perseguição como jamais viveu em toda a história bíblica. Uma perseguição tão grande, tão tamanha, que os primeiros mártires começaram a acontecer. A fúria dos fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos começou a se acender contra aquilo que eles consideravam uma seita, o cristianismo. Os apóstolos agora eram perseguidos, presos, mortos à espada, estrangulados, decapitados e até mesmo presos em cruz, como o próprio Pedro, de cabeça para baixo. Todos estes homens então agora percebemos que viveriam um pouco tempo e teriam que fazer muito no período pouco que tinham para realizar. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos, os lenços e aventais dos apóstolos eram levados e as pessoas eram curadas pelo poder de Deus. Neste contraste entre crescimento da igreja e perseguição, havia então no meio de todos eles um homem que a história diz que chamava-se Saulo de Tarso. Estudado aos pés de Gamaliel, o maior rabino que havia naquela época, havia sedado sua mente para tornar-se, por obsessão de seu pai, que era da tribo de Benjamim, o futuro rabino da cidade de Tarso. A história diz que logo após formar-se ou estar apto a ser rabino, ele então se alista para tentar somar com os saduceus e fariseus e tentar então apagar a chama do cristianismo. A história diz que no capítulo 6 de Atos, ele participa, em outras versões diz que ele consente na morte de Estevão, o primeiro mártir do Senhor. Logo após a morte de Estevão, ele então enche-se de vigor, pede cartas de autorização, que era uma espécie de uma carta precatória, e então ele vai à cidade de Damasco, para poder lá em Damasco, exercer a perseguição tamanha, a ponto de prender, de lacerar, levar presos os pastores, obreiros do Senhor, e matar os cristãos em Cristo Jesus. Ao caminho de Damasco, a história diz que
que ao meio-dia, ao meio do caminho, no alto sol, a história diz que um brilho maior do que o sol vem sobre Paulo, e Paulo agora é tomado de uma cegueira, e então ele percebe que não era nada da terra, era do céu, e ele diz Senhor, e quando a expressão Senhor é tocada aos céus, Jesus responde dizendo, sou eu, Jesus a quem tu persegues. Ficará cego por 3 dias em Damasco, e há de ser que eu tenho um projeto na sua vida. Deus deixa Paulo cego por 3 dias, e em meio ao cenário de Paulo cego na prisão, do outro lado, Deus está trabalhando na vida de Pedro em Jope. Pedro está no telhado da casa, e a Bíblia diz que ele tem uma visão, um lençol na forma de um jarro desce, e então Deus olha para Pedro e diz, Pedro, mata e come. Pedro disse, não Senhor, coisas impuras para os judeus eu não vou matar e comer. Pela segunda vez, mata e come. Pela terceira vez, mata e come. Pedro nunca entendeu a linguagem de 3. Jesus disse, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Jesus encontra ele na praia e por 3 vezes fala, apacenta os meus cordeiros, apacenta a minha igreja, cuida dos que eu vou te dar. Agora Jesus fala novamente, mata e come, mata e come, mata e come. Ele nunca entendeu a linguagem dos 3. Aí então Jesus disse, eu desisto Pedro, este aqui é o evangelho dos gentios, eu quero dar para você, eu quero fazer de você o apóstolo dos gentios, eu quero fazer de você o apóstolo das missões, eu quero fazer de você o apóstolo que vai revolucionar a igreja. Olhe para cá por favor, o apóstolo que vai revolucionar a sua igreja. Mas Pedro disse, eu não quero. Deus lá em cima no céu diz, já que você não quer, eu não posso parar, eu vou ter que dar para outro. Então eu vou pegar um matador de crente e vou dar para ele o que eu queria dar para você. Vou fazer de Paulo o apóstolo dos gentios. Não entendi? Então eu vou te explicar. Levante a mão direita para o céu e a esquerda também. A direita no ombro de quem está à direita e a esquerda no ombro de quem está à esquerda, por favor. Dá uma chacoalhadinha nesse crente com alegria e um sorriso bonito no rosto e diga para ele, se você não quiser fazer, a obra não vai parar. Jesus pega o primeiro que aparecer aqui na frente, salva ele e dá para ele o que você gostaria de ter. Quem entende isso dá um grito de glória, Senhor. Paulo agora vai receber o ministério dos gentios. A Bíblia diz que logo em Damasco, novo convertido, e o pastor Antônio sabe perfeitamente como é novo convertido, no vigor da sua fé, já sobe num caixote na frente da rodoviária e começa a pregar, como eu fiz muitas vezes. Eu imagino Paulo, novo convertido, ele já começou a pregar na sinagoga no sábado, e alguém dizia assim, mas não é o discípulo de Gamaliel? E outros diziam, é ele mesmo. E como agora crente pregando a Jesus de Nazaré, então Paulo ficou odiado pelos judeus e ficou temido pelos cristãos. Então de um lado e do outro ninguém queria ele. Tanto é verdade que os judeus tramaram a sua morte uma semana após a sua conversão. Paulo agora tem que fugir de um cesto pelo muro da cidade, e a história diz que ele vai a Jerusalém. Eu imagino que no seu coração, na ânsia do seu ministério e na força da sua fé, ele disse, eu vou procurar o meu pastor, pastor Pedro, aquele que andou com Jesus, e os 12 que estão lá em Jerusalém. E há de ser que eles vão estender a mão, vão me dizer para onde eu vou trabalhar e o que vai acontecer. Paulo pensou que seria muito fácil, mas quando ele chega em Jerusalém e ele tenta falar com o pastor presidente, pastor Pedro com medo dele, e eu confesso que muitas vezes eu preguei contra Pedro, mas hoje eu admito que se eu estou no lugar de Pedro, eu também não ia aceitar a visita de Paulo. Eu ia dizer, esse rapaz está infiltrado, vai entrar aqui, vai prender todo mundo e vai levar todo mundo preso. Pedro não quis recebê-lo, nem pouco Tiago, nem tampouco João, apenas um apóstolo chamado Barnabé. Paulo vai para onde? Para a Arábia. Diga Arábia. 3 anos na Arábia, deserto. Escute-me, hoje nós vivemos uma época de um evangelho pragmático, imediativo, online, já. A pessoa quer tudo da mesma forma, o milagre tem que vir hoje, a bênção tem que ser agora. Nós não temos mais paciência para nada, porque ficamos mal acostumados. Se a internet está um pouquinho lenta, a gente já fica nervoso. Tudo é já, agora. Os jovens principalmente. Agora, no evangelho é a mesma coisa. O que tem de gente que quer acelerar o tempo, não quer passar por nada, né, por fases, etapas, submissão, honrar pastor, honrar o homem de Deus, para depois chegar onde Deus quer se colocá-lo. Não há maneira alguma de chegar a lugar nenhum se não for degrau por degrau. Eu vou provar para você. Jacó está em Betel, tem um sonho, e uma escada ligava o céu à terra, e os anjos subiam e desciam por a escada. Se anjo que é anjo sobe e desce de escada, quem é eu e você para querer subir de elevador? Tem que ser por fase, etapa, escada, degrau e acontecimento. Paulo vai para o deserto, 3 anos lapidar, se formar, ficar completamente preparado para a missão que Deus havia lhe dado. 3 anos no deserto terminam rapidamente por causa da sua fé e da sua força. E agora ele vai para Jerusalém, depois de 3 anos.
Com muita insistência, Pedro resolve recebê-lo. Pedro recebe Paulo e fica com ele 15 dias, diga 15 dias. É interessante que Paulo estudou com Gamaliel 15 anos e ficou com Pedro 15 dias. Quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para Paulo de propósito: Paulo, lá na terra, você aprendeu mais 15 anos com Gamaliel ou 15 dias com Pedro? Eu respondo, e eu tenho certeza que ele vai dizer 15 dias com Pedro. Qual a diferença? Gamaliel conhecia a letra, Pedro conheceu o dono da letra, andava com ele, caminhava com ele. Gamaliel então agora passa e Paulo vai andar com Pedro 15 dias, mas não tem espaço para ele em Jerusalém. E por quê? Porque a panelinha estava formada. E a culpa dela foi de Jesus, porque Jesus tinha 12, mandava só com 3. Pedro, Tiago e João. Era o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice. Aí não tinha espaço para ninguém, porque a primeira atitude que eles fizeram foi quando Jesus subiu, ao invés de evangelizar, foram fazer convenção, escolher Matias. É muito bom a organização, mas eles não queriam mais ninguém. E Paulo era uma ameaça. Por quê? Isso é simples, 5 idiomas, poliglota, um homem com uma cultura acima da média, com 3 nacionalidades. Ele era árabe porque nasceu em Tarso, ele era judeu porque o seu pai era benjamita, e ele era romano porque havia comprado cidadania. Um homem que tinha espaço e entrada para qualquer lugar. Logo então disseram: pastor Paulo, lamento, mas aqui não tem lugar para o senhor. E o que acontece? Paulo vai voltar para Tarso. Agora, voltar para Tarso parece simples, mas não é. E por quê, pastor Paulo? Porque quando Paulo saiu de Tarso para ir estudar com Gamaliel, toda a cidade se organizou com ofertas para manter Paulo numa faculdade das mais caras que havia na época, com a ambição e desejo que Paulo voltaria para ser rabino de Tarso. Agora Paulo é enviado para matar os cristãos, volta crente e dizendo que era pastor e que queria pregar. Na cidade ficou mais rejeitado ainda, e o pior não foi isso, ele não ficou uma semana lá, ele ficou lá 8 anos. 3 no deserto, 8 em Tarso, já são 11 anos. 11 anos que eu estou falando do maior ícone do Novo Testamento. Não é eu, não é você, não é nós, é Paulo. Levante a mão direita para o alto, dedo indicador de profeta, assim ó, dedo indicador, faz assim com o dedinho de profeta. Isto, bonito, bonito. Abra um sorriso pentecostal, sorriso com barulho. Pastor, está faltando um dente na boca. Põe a mãozinha na boca assim, dá um sorriso do mesmo jeito. Aponta para o narizinho de quem está do seu lado assim, diga para ele com autoridade: se Paulo, que é Paulo, esperou 11 anos, você está reclamando do que, meu irmão? Espera mais um pouquinho, aguarda mais um pouquinho. O milagre vai chegar, a resposta vai chegar, a bênção vai chegar. Só quem acredita nisso, dá um grito de glória para tremer. Já tinha virado, não viu não? E o pior não é isso, pastor Antônio Carlos. Imagina o senhor na pele de Paulo, sentado no porto. Porque se ele voltasse para ser pregador, está tudo bem, mas ele voltou para ser fazedor de tenda. Todo dia construindo tenda, e aí aparecer aqueles maldosos que vêm quando a gente está aí por baixo. E aí, Paulo, fiquei sabendo que você está crente? Sim, senhor. Vai pregar onde sábado? Estou sem agenda. E semana que vem? Também não tem. Vai fazer o quê? Eu vou continuar fazendo tenda esperando a promessa. Mas você acha que vai dar certo? Eu tenho certeza. Mas nem sua família acredita mais. Mas eles não precisam acreditar. Eu tenho convicção do que Deus tem na minha vida. E enquanto eu tiver essa convicção ardendo aqui, ninguém vai impedir o meu sonho e o meu projeto de Deus na história da igreja. A mão começou a ficar calejada, o punho doendo, o braço dolorido. Dia a dia, após a outro, e outro alguém passava e dizia assim: ô pastor Paulo, fiquei sabendo que o pessoal lá de Jerusalém, da capital, não quer nem saber do senhor. E agora? Aonde você vai arrumar espaço? Aonde vai ter uma oportunidade para você? Aonde que você vai acreditar nessa maluquice que só você botou na cabeça, de que Deus tem um projeto na sua vida e que vai usar você de alguma forma? É só você que acredita nisso. Vai morrer aí fazendo tenda. Diga comigo bem forte: em Tarso nada acontecia. 8 anos estava tudo do mesmo jeito. Em Tarso nada acontecia, mas no céu começou a acontecer alguma coisa.
Deus levantou do trono e disse: eu não vou começar por Tarso, eu vou começar por Antioquia. Ele encontra uma cidade cosmopolita chamada Antioquia, 1 milhão de habitantes, a quarta cidade do Império Romano e a maior cidade grega. Nesta cidade, 2 grupos de doidos começaram a levantar a maior igreja que o Novo Testamento já conheceu, a Catedral de Antioquia. 2 malucos começaram essa igreja. E quem eram eles? 2 sementes da história de Jesus. E Paulo conhecia de doido, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: Deus só usa os loucos dessa terra. Tem algum louco por Jesus aqui? Deixa eu ver. 2 loucos e apaixonados por Jesus. Quem eram? Os ciprianos de Chipre, gregos, e os sirineus de Cirene, 1250 quilômetros de Jerusalém. E quem eram eles? As 2 sementes missionárias de Jesus. João capítulo 12, os gregos chegaram na casa de André e falaram: mestre, queremos vê-lo. E Jesus disse: não, diga para os gregos voltarem que eu não vou falar com eles. Mas senhor, eles vieram de tão longe. Não tem problema, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se eu cair na terra e morrer, vou dar fruto. E estes serão meus frutos. Lá no futuro eles vão fazer alguma coisa por mim. Eles estão em Antioquia para abrir a igreja. Outros sirineus, os filhos de Simão Sirineu, que vieram de Cirene após o Simão contar a história da cruz, vão agora a Antioquia, abre uma igreja. E a igreja onde a primeira vez os crentes são chamados cristãos. E uma diferença: lá não tinha judaísmo, nem proselitismo. Lá era graça, poder de Deus e avivamento. Só tinha um problema: a igreja crescia, mas não tinha obreiro, não tinha pastor, não tinha ninguém preparado. Então, como a igreja cresceu assustadoramente, eles resolveram escrever uma carta e mandar para Jerusalém. No Atos capítulo de número 11 e 12, você vai encontrar. E eles mandam uma carta para Jerusalém pedindo ajuda. E a carta chegou na mesa diretora. Quando chega a carta, pastor Pedro pega a carta e vai tentar ler, e não conseguia lê-la. Por quê? Porque estava em grego. E Pedro era pescador em douto, só falava 2 idiomas, hebraico e aramaico. E em hebraico ele escrevia alguma coisa, em aramaico ele conseguia falar. Agora em grego, nada. É por isso que o evangelho de Marcos, ele dita e Marcos escreve. As epístolas, ele dita e alguém escreve. Agora aqui, ele está simplesmente tentando ler. E ele consegue, tenta e não consegue. Quando ele percebe que não ia ter como, ele chama: alguém aqui sabe ler grego? E Barnabé levantou a mão e disse: pastor Pedro, com licença, eu sou lá da ilha de Chipre e eu conheço grego. Barnabé vem e diz: uma grande igreja em Antioquia se levantou. Há muito avivamento e poder de Deus. Coisas extraordinárias acontecem aqui. E precisamos urgentemente de um pastor. Aí Pedro diz: os senhores sugerem algum obreiro para a gente mandar para lá? Tiago levantou a mão e disse: eu sugiro, vamos mandar o irmão Barnabé, porque ele já é dessa região, conhece grego e pode saber se esse povo é por nós ou é contra nós. O cuidado do pastor tinha que saber se era heresia ou não. E alguém disse: então vai lá, Barnabé, vai dar uma olhadinha. Barnabé pega um navio, vai para Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele encontra um avivamento como no começo da igreja. E ele fica deslumbrado com a fé daquele povo, com a graça daquele povo, e com a multidão de gente que entrava e saía e recebia tantos milagres. Quando ele olha para tudo aquilo, ele diz: eu vou ficar. E o povo se alegrou, admirou e disse: pastor, mas por que o senhor vai viajar de novo? Eu disse: eu vou buscar ajuda, porque sozinho não tem como cuidar daqui. Mas o senhor vai a Jerusalém? Não, Jerusalém é muito longe. Eu vou aqui do ladinho, tem um obreiro esquecido pela terra, mas o céu resolveu lembrar dele. Eu vou buscar um tal de Saulo de Tarso, que agora é Paulo, e a vida dele vai mudar para sempre. Ei, senhores e senhoras, ele está no porto, fabricando e acreditando na promessa. Vendeu o carro para gravar CD, o CD não vende. Aleluia. Comprou terno e gravata, mas não tem lugar para usar. Lê, prepara sermão, mas não tem púlpito para pregar. A única coisa que ele falava era: vou fazer tenda. E acreditar, uma hora tem que acontecer. Tem um navio que está ancorando no porto da sua vida esta noite. E tem um Barnabé que está trazendo notícias do céu para a sua vida. Você não é um fruto do acaso, você não é uma mera coincidência. Você é um profeta, uma profeta de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Tem uma história linda de Deus na sua vida. Satanás queira ou não queira, os demônios do inferno queiram ou não queiram, chegou a hora da promessa de Deus na sua história. Barnabé está chegando aí. Só quem não acredita dá um grito de glória para adorar. Pegue na mão de quem está
está ao seu lado aí, segura a mãozinha dele. Pastor, eu não me dou muito bem com esse crente. Então depois você pega perdão, mas agora segura a mão dele aí. Hoje não é sábado, muita gente veio do trabalho direto para cá, mas aguenta aí, levanta a mão dele junto com a sua. Chacoalha a mãozinha dele assim, chacoalha. Diga, vai desistir agora, meu irmão? Vai parar no meio da estrada, vai parar no meio da caminhada. Barnabé está chegando aí, Barnabé está chegando aí. Aleluia. O navio ancora. E a história diz que Barnabé era um homem zarrão, igual aquele diácono da porta. Que maravilha, rapaz, se eu tivesse um obreiro daquele na minha igreja. Olha o tamanho da criança. Levanta a mão aí, meu irmão. Olha só, a mão dele é uma raquete. Barnabé era mais ou menos assim, de longe, foi descendo do navio. Quando Paulo olhou, disse, eu conheço ele. Porque não tem como conhecer o Consolador e se esquecer dele. Nunca mais esquece. Aleluia. E Barnabé, com aquele vozeirão alto, gritou, Saulo de Tarso! Aí ele não deu bola, porque todo mundo chamava ele de Saulo de Tarso. Daí Barnabé resolveu melhorar. Paulo! Do caminho de Damasco! Ele levantou a cabeça e disse, eu conheço essa voz. Largue as agulhas, largue as linhas, largue as tendas, porque a promessa de Deus é verdade na sua vida. Tem uma igreja te esperando. Eu não sei aonde é que você se escondeu esse tempo todo, mas hoje Ele vai te pegar. Hoje Ele vai te achar. Ficou atrás do balcão da farmácia, não teve jeito. Ficou no hospital, não teve jeito. Entrou na política, não teve jeito. Foi para dentro da delegacia, não teve jeito. Foi para dentro do presídio, não teve jeito. Foi para dentro do fórum, não teve jeito. Foi para dentro da fábrica, não teve jeito. Foi para outra congregação, não teve. Não adianta. Quem tem promessa de Deus não tem jeito. Ele te busca, Ele te pega, Ele te aperta. Hoje Ele vai te pegar. Meu Deus do céu, quem acredita nisso, quem pelo menos sente isso, dá outro grito de glória, faz algum tipo de barulho, mas adore esse Deus que está aqui. Paulo vai para Antioquia e fica 2 anos em Antioquia. Diga, 2 anos. A fama de Antioquia começou a chegar em Jerusalém. E Atos diz que os profetas, meu companheiro, os profetas começaram a descer de Jerusalém para Antioquia. Pergunta por quê? Porque o profeta sabe onde tem liberdade. Tem muito profeta que veio para cá hoje, porque aqui pode profetizar. Aleluia. Aleluia. E eu falo sempre, onde eu passo, Imperatriz é uma terra diferente. Não existe nesse país, só tem 3 cidades igual a Imperatriz: Manaus e Belém. Que existe um avivamento como vocês estão vivendo aqui. 162 congregações para 300 mil habitantes, quase 30 mil membros. É só Jesus e o pastor Raul para fazer um negócio desse. Então dá um glória a Deus, porque aqui é Antioquia do Nordeste. Dá um glória para Jesus aí. Aí os profetas ficaram sabendo do avivamento, começaram a descer para lá. E tem mais, quer ver o que vai acontecer? Um profeta chegou e disse assim: vai ter fome na Judéia. E começou a ter fome em Jerusalém. E o que aconteceu? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé começaram a ficar passando necessidade. E quem vai ajudar eles? Os loucos de Antioquia. A igreja mais próspera e abençoada ficou em Antioquia. Mandava oferta todo mês para lá. E aí começou a chegar a notícia que o pessoal entrou em divisão. Porque chegava em Jerusalém era uma coisa, lá em Antioquia era outra. E aí começaram a cobrar do pastor. Diz: pastor, lá o culto não é no sábado não, lá o culto é todo dia. Lá não tem judaísmo não, pastor. Não tem negócio de... Não, lá pode comer um camarãozinho gostoso, lá pode dar glória a Deus bem alto. O negócio está pegando. Aí Pedro disse: vamos ter que fazer um estatuto para todas as igrejas seguir uma coisa só. O primeiro estatuto, a primeira convenção, Atos 15. Aí mandaram carta para todas as igrejas, convidando os pastores e anunciando a convenção.
E a convenção, a carta chegava, não tinha cartaz naquela época, mas tinha uma carta em grego. E a carta chegou assim: a abertura será quinta-feira, o pastor presidente vai pregar, pastor Pedro. Na sexta, pastor João. No sábado, um evangelista novo está se destacando, Apolo, homem valente e valoroso em palavras. E domingo? Domingo não tem jeito. Prepara telão, prepara a porta, porque eu que vai sentar na janela. Domingo não tem como. Não quiseram, mas não tem jeito. O povo quer ouvir. Domingo vai pregar um tal de Paulo de Antioquia, o apóstolo das missões. Só quem acredita numa palavra dessa, levanta a mão e dá um grito de glória para você. Diz: você vai pregar, não vai ter jeito. Você vai cantar, não vai ter jeito. Você vai construir igreja, não vai ter jeito. Você vai abrir essa empresa, não vai ter jeito. Você vai passar por esse obstáculo, não vai ter jeito. Porque quem Deus tem promessa, meu irmão, pode tentar daqui, corta daqui, boicota de lá, aperta aqui, pisa aqui, espreme ali. Não tem jeito, não tem jeito. Tem uma hora que tem que ceder. Tem uma hora que tem que engolir. Tem uma hora que tem que abrir a porta. Paulo chega e diz: Pai do Senhor, meus irmãos, em qual idioma vocês querem que eu pregue? Vai ficar mais fácil. Muito simples. Tadinho. Logo ele prega, há um estouro no ministério dele. E agora todos queriam ele. Tanto é que Antioquia ficou pequena para ele. Ele precisava do mundo todo. Começou a andar de cidade em cidade, abrindo igrejas, implantando ministérios. E Deus era com ele. A graça o acompanhava. Era um homem difícil, rude, 1,65 m de altura, pernas arqueadas, calvo, mas uma inteligência. E era um homem que Deus tinha algo especial na vida dele. E ele começou a pregar o evangelho da graça. Pedro o evangelho do judaísmo e Paulo o evangelho da graça. Tanto é que os dois não conseguiam andar junto. Então Paulo resistiu Pedro na cara e disse: a gente está na mesma causa. Você é homem de Deus, eu também sou homem de Deus, mas não tem como andar junto. Caminha para cá, eu caminho para lá. Só que um atrapalha o outro. Os dois fazem para Jesus e vai dar tudo certo. Ao invés de ficar, vai um para um lado, outro para o outro, é melhor, dá tudo certo. E Paulo começou a implantar igrejas, abrir igrejas, fazer discípulos e muitos acontecimentos da sua vida. Até que então ele faz um voto de fé, raspa a sua cabeça, fica careca. E ele entra em Jerusalém acompanhado do seu novo escudeiro, que era Lucas, um médico grego que estudou no Egito, estudou medicina no Egito, virou filantrópico porque não cobrava para cuidar das pessoas. Curou Paulo nas feridas numa cruzada em Corinto, quando Paulo é apedrejado. Aceita o evangelho da cruz. E Paulo entra em Jerusalém com Lucas, e ele é confundido por um etíope que tinha passado por ali e tinha feito um assalto naquela semana. E Paulo então é preso na torre de Cesareia. Lucas é solto. Quando Lucas é solto, ele encontra um grego muito rico quem Paulo vai entender que seria um dos mantenedores da sua vida. E agora Paulo e Lucas vão escrever 2 evangelhos, o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Ganham então deles uma oferta especial para poder mantê-los até o final da sua vida. Paulo sai dali, acompanha-se todas as igrejas que Deus vai dando a ele para a abertura delas. Até que então Paulo agora está velho, cansado, dilacerado, na prisão romana, na cidade de Roma, numa prisão domiciliar. E entramos na história da carta. Na prisão domiciliar, baseado nessa história linda que eu reduzi, Paulo agora está preso numa prisão de luxo. Como assim? Como ele não era condenado, ele estava esperando o julgamento. Ele não podia sair, mas não podia ser preso como preso comum. Primeiro, porque Paulo era romano. Paulo tinha cidadania romana. Então Paulo não podia ser julgado como qualquer um. Paulo era romano, então foi preso numa prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar era uma casa que foi alugada do lado do alojamento dos guardas pretorianos. Os guardas pretorianos eram quem cuidava da segurança de César, nesta época Nero. Paulo então agora é mantido pelos irmãos que ele foi ganhando ao longo da estrada, muita gente. E dali ele ia cuidando das igrejas, mandando cartas e gerenciando. Vinham os obreiros visitar e voltavam a trabalhar. E Paulo tinha um detalhe nesta época: como a prisão era domiciliar, ele não podia sair dela, mas também não tinha total liberdade. Então usaram uma estratégia. Pegava um guarda pretoriano, que não era pequenininho igual o Fernando, era o tamanho daquele lá, meu companheiro, e amarrava uma corrente no tornozelo do guarda, no tornozelo de Paulo, no braço de Paulo e no braço do guarda. Então Paulo podia andar na casa livremente o dia todo.
só que o guarda andava com ele. De 6 em 6 horas vinha um guarda novo, soltava a corrente, trocava o guarda 4 vezes por dia. De 6 em 6 horas, um guarda novo. Só que Paulo tinha um costume. Ele tinha 24 horas o dia, mas 12 horas ele passava de joelhos. E ele orava em cada vez 3 horas. E então a cada 6 horas Paulo orava 3. E quando ele ajoelhava, o guarda tinha que ajoelhar com ele. O que acontecia enquanto Paulo orava? Os guardas do lado diziam: eu não aguento mais esse Paulo. O joelho de quem não é acostumado com o coração começava a doer de um lado para o outro. E o guarda tentava puxar a corrente. Paulo dizia: só mais um pouquinho, meu filho. Está cansado, manda vir outro, porque eu tenho que falar com o meu Jesus. Mas Jesus já não morreu? Morreu para alguns, mas para mim ele está mais vivo do que nunca. Ele está aqui do meu lado, do mesmo jeito que eu senti ele no caminho de Damasco. Ele me acompanha nessa prisão todos os dias. É ele que está me dando força para continuar. E o guarda dizia: então me fala sobre esse Jesus. Este Jesus é o Filho de Deus, aquele que Isaías profetizou, o filho da virgem, que nasceu em Belém da Judeia, e vai voltar nesta terra para buscar este povo, e vai nos levar para o céu. O que acontecia? O guarda ia trocando. Quando vinha um guarda novo, o guarda já dizia assim: pai do senhor, pastor Paulo, prazer rever o senhor, meu pastor. E aí vinha outro guarda, e guarda começaram a aceitar Jesus. E a notícia foi entrando no palácio de César, e ninguém mais aguentava ajoelhar com Paulo. E disse: quem é esse homem? Este é o homem que anda com Jesus, que conhece Jesus. Este é o homem que é crente. Aí começou. Os guardas se sentavam na mesa. Aí já entrava um guarda. Quando entrava no alojamento dos guardas, já não entrava dando pai do senhor. Já chegava assim: aí os guardas faziam a briga. Eu quero ficar lá com Paulo acorrentado. Vamos trocar o serviço. No meio de tudo isso, alguns quilômetros de lá, numa cidade chamada Colossos, perto de Éfeso, um homem muito rico, ele não é pouquinho não, é rico, muito rico, chamado Filemão. Filemão tinha tanta propriedade que uma das casas dele, ele pegou e disse assim: eu vou abandonar ela, só tira as colunas do centro e pode fazer uma igreja aqui. E a casa dele, a igreja em Éfeso, era propriedade de Filemão. A congregação de Colossos, onde Epáfras era pastor, era propriedade de Filemão. Timóteo era o pastor de Éfeso, Epáfras o pastor de Colossos. Filemão tinha tanta casa, propriedade, que ele tinha muitos escravos. E ele não tratava os escravos como escravos depois de ser crente, mas ainda tinha lei. E todo escravo tinha um detalhe: pegava-se um tutelo e furava a orelha direita para identificar que a pessoa era escrava. No coração de um dos escravos dele, chamado Onésimo, entrou um sentimento dizendo assim: vou para Roma. Porque Roma era uma espécie de São Paulo aqui no Brasil. Quando os queridos irmãos aqui do norte, nordeste, vai crescendo, lá na Bahia principalmente, o filho vai crescendo, o pai já fala: painho, vai ser de mim, sua vida é em São Paulo, trabalha lá que as coisas vão acontecer. Tinha Roma nessa época. Roma era o sonho de tudo, de todos. E nisso, Onésimo disse: eu vou para lá. Entrou no quarto de Filemão, encheu o baú, roubou toda a joia, ouro, riqueza, túnica, capa, e foi para Roma. Chegou em Roma com capa de patrão, sandália de patrão, anel de patrão, corrente de doutor, e tentou entrar na sociedade. Quando ele chega em Roma, de longe um já olhou e falou assim: ei, orelha furada, tu é escravo. E ele: não, o senhor está enganado. Não, fica disfarçado, eu também sou. Aí o rapaz pegou e empurrou assim e tirou uma cera que tapava o buraco e falou: que é isso aí? Rapaz, aqui no mercado negro de Roma tem de tudo. E na pirataria aí da 25 de março de Roma, tem uma cerazinha que se compra por alto valor, e aí esconde que tu é escravo. O Onésimo disse: rapaz, então isso é bom demais. Começou a comprar cera. E com a cera e com roupa de doutor, porque Onésimo não era um escravo normal, ele era mordomo. Ele era culto, sabia servir uma mesa, sabia comer, se vestir, preparar um jantar. Então ele sabia o que era bom. Agora com a orelha tapada, ninguém reconheceu. Então não era mais Onésimo, era doutor Onésimo.
Doutor Onésimo, como filho pródigo, começou a gastar o que tinha, porque gastar o que não é seu é fácil. Gastar o que não custou nada é moleza. E ele começou a tratar de ser o senhor de Roma, nas rodas da sociedade de Roma, com mulheres, noite, dinheiro, riqueza, glória, mas uma glória passageira. Até que então, por um instante, o dinheiro termina. E quando o dinheiro termina, o buraco na orelha volta a aparecer. Levanta a mão direita para o alto, para você não esquecer mais isso, porque vai mudar muitas vidas aqui. Dedo indicador e profeta, aponta para o nariz de quem está do seu lado. Diga: dá para esconder por muito tempo, mas um dia o buraquinho da orelha aparece. E tem mais. É fácil apontar o erro do outro, difícil é reconhecer que usa cera há muito tempo. Porque aqui no meio de todos nós, e eu me incluo nisso, não tem ninguém aqui perfeito, super homem, super mulher, que não tem mancha, não tem defeito, não tem fragilidade. Então é muito fácil você falar de alguém, de A, de B, de C, do filho, do irmão, do filho, da irmã. O casamento dela está acabando, o dele também já terminou, a vida dele está destruída, a vida dela... Meu irmão, olha aqui para mim, eu tenho uma notícia do céu para a sua vida. Falar de você é fácil. Quero ver enfrentar o que você está enfrentando. Passar pelo que você está passando não é para qualquer um. Então fique tranquilo. Pode mostrar o buraco na orelha, porque você é humano. Porque hoje tem graça do céu. Você não vai precisar mais de cera. Hoje tem perdão da eternidade. Acabou a cera, pastor Antônio Carlos Hilton Barbosa. Ele foi para o mercado agora pedir esmola. Sentadinho pedindo esmola. Quem está chegando no mercado de Roma? Os guardas, porque eles comiam, não comiam qualquer comida, era guarda pretoriano, era guarda nobre. Eles cozinhavam a comida deles. Aí estava lá comprando uma lagosta, fazer uma paeja. De repente olha o Onésimo, uma moedinha. Ele olhou e falou: rapaz, buraco na orelha, cadê o documento? Eu não tenho não. Então você é escravo fujão? Sim, senhor. Então vai preso, meu filho. Botou a algema nele e vai levando, carregando. Aproveita e leva minhas compras aqui. E no caminho, Onésimo, muito bom de conversa, disse: doutor, não me leva preso não. Por quê? Eu sou mordomo. Eu sei fazer comida, eu sei cozinhar, eu posso servir a mesa, eu posso cuidar de vocês. Deixa eu ficar no alojamento dos guardas. Eu não vou dar trabalho. Você cozinha bem? Rapaz, eu faço a melhor paeja que você já comeu na sua vida. Ele disse: então tá bom, você vai trabalhar no alojamento dos guardas. Onésimo começou a trabalhar para os guardas. Aí ele servia a mesa. Quando ele arrumando um talher, servindo a comida, mais um pouquinho. Quando dizia mais um pouquinho, rapaz, parece que aquele Jesus de Paulo está mais vivo do que nunca. Aí o outro guarda dizia: e hoje, rapaz, Paulo começou a orar numa língua. Ele fala muitos idiomas, mas a língua que ele estava orando hoje eu nunca vi falar. É um negócio diferente. E ele só ouvia a mesma conversa: Paulo, Jesus, Jesus, Paulo, Paulo, Jesus, Jesus, Paulo. Um dia ele não aguentou, chamou um guarda que já estava crente e disse: rapaz, me dá uma força, por favor. Falou: o que foi? Eu vejo os guardas, vocês saem tão mal-humorados daqui para a casa daquele apóstolo, mas quando vocês voltam de lá, vocês voltam felizes, sorridentes, alegres, aliviados. Parece que a carga foi embora, parece que vocês estão mais leves na terra. O que é que vocês tomam lá? O que é que acontece lá dentro? Que todo mundo entra de um jeito e sai do outro. Entra lá tudo estressado e sai de lá, parece que está voando nas asas da promessa de Deus. O que é que acontece lá? Ele disse: lá dentro mora Paulo e o Jesus de Paulo. Você quer conhecer? Ele disse: pois não, é o que eu mais queria. Então a partir de hoje, você não vai cuidar só da nossa mesa, você vai cuidar da mesa de Paulo. Vem aqui, guarda pretoriano, por favor, me ajuda aqui, por favor, por gentileza. Vem aqui você correndo, meu companheiro, corre aqui. Ai, isso, você é Onésimo. Pega aí a toalhinha, pega um copinho d'água, abre ali. Aí Paulo ia arrastando a corrente. Aí o guarda falou assim: pastor Paulo, pastor Paulo, esse obreiro que eu trouxe aqui, vai cuidar do senhor toda tarde. Vai cuidar do senhor toda tarde. Ele é um escravo fujão. Ele é um escravo fujão. Ele vai servir a nossa mesa. Ele vai servir a nossa mesa. E vai cuidar do senhor. E vai cuidar do senhor. Em troca, fala do seu Jesus para ele. Fala do seu Jesus para ele. Não, ele é o guarda, rapaz. Ele é o guarda. Eu sou Paulo. Dá a aguinha para Paulo. Isso, pastor. Aí você fala assim: meu Deus, eu de escravo a obreiro de apóstolo, a minha vida vai mudar. Aleluia.
Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Nem que você tenha que cair numa prisão para conhecer o que eu estou pregando esta noite. Nem que você tenha que passar por uma crise, nem que você tenha que enfrentar um pesadelo. O Jesus de Paulo está mais vivo do que nunca. E hoje vem graça sobre você, vem perdão sobre a tua vida. Entre idas e vindas, virou o melhor diácono da igreja. Tanto é que Paulo não queria mais largar ele. Paulo era bom, prestativo, imagine, mordomo, fiel, cuidando do apóstolo todo dia. Aí Paulo ficou com carinho com ele. Um dia Onésimo disse: pastor, eu precisava confessar para o senhor que a minha vida só vai ter sucesso, como o senhor já pregou, se eu voltar lá atrás e arrumar tudo. Ele disse: o que é que tem? Eu roubei meu patrão e eu sou condenado à morte. Pela lei, se ele me encontrar, ele me mata. Você deve muito? Devo muito. Paulo disse: então vamos fazer uma oferta aqui para poder te ajudar, vamos pagar a tua dívida. Qual é o nome do seu credor? O nome dele é Filemão. Paulo disse: Filemão? Filemão de Colossos? Aí ele disse: senhor, Filemão de Colossos é meu filho na fé. Aleluia. Aleluia. E eu tenho muito crédito com ele, porque ele tem uma dívida comigo que ele não pode pagar. A vida dele. Aleluia. E o que é que o senhor vai fazer, pastor Paulo? Eu vou pagar a tua fiança aqui, porque eu tenho um dinheiro de oferta, vou pagar a tua fiança. E eu vou escrever uma carta. Você vai levar essa carta e vai voltar atrás, porque Satanás não vai poder te acusar mais. Os demônios não vão poder mais apontar os seus defeitos. Ninguém mais vai poder dizer assim que você não presta, que você não merece uma segunda oportunidade. Porque esta carta aqui é a sua carta de alforria, a sua carta de perdão, é a sua carta de renovo, é a sua carta da nova história. Satanás não pode tocar em você, porque você... Ei, quem tem uma carta aí na mão? Deixa eu ver, levanta ela por favor. Quem tem uma carta escrita, então levanta assim, e com uma voz profética, toda imperatriz tem que ouvir. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque a cédula contrária contra mim está cravada na cruz do Calvário. Levanta bem alta a sua carta e grita de uma só voz: diga: Satanás não pode me acusar, não pode me tocar, porque eu tenho uma carta escrita. Quem acredita nisso, tira o corpo da cadeira, dá um pulo para o alto, salta para adorar, salta para... Abre esse teclado, meu filho. Fica em pé. Está sentando por quê? Ele pegou a cartinha. Paulo disse: já que você vai para lá, você vai levar duas cartas. Uma para Colossos e outra para Éfeso. Porque Epáfras, o pastor de Colossos, estava lá. Aleluia. E Paulo tinha que mandar carta para a igreja de Éfeso. Lá vai Onésimo voltando para casa. Quando ele chega no portão da casa, os outros escravos que estavam lá e não tinham fugido, e os soldados da propriedade, quando olharam para Onésimo, olharam e falaram: o que esse desviado está fazendo aí? O que esse pecador está fazendo aí? Não deram nem condições dele se expressar, já foram para cima dele. Soco, pontapé, joelhada, espancaram Onésimo. Ele caiu no chão. E quando ele cai no chão, vai chegando Filemão, crente, mas tinha que cumprir a lei. A lei dizia: tem que morrer. Quando Onésimo olhou para Filemão, ele só disse assim: pastor Filemão, pode me matar. Só que antes de o senhor me matar, eu queria dizer duas coisas. Ele lá todo ensanguentado, dedo quebrado, a mão, cara inchada. Aí Filemão: pode falar, meu filho, qual é a primeira coisa? A primeira coisa: paz do Senhor, e me perdoe. Paz do Senhor? E a segunda? A segunda: antes do senhor me matar, tem como o senhor ler essa cartinha aqui?
Uramashuri Kamandarabahasurya Hamanjarabashui Kemenderionderi Kamandarabashandarabahai. Filemão começou a ler e ele já conhecia a letra de Paulo. E a carta ia dizendo assim: ei, Filemão, meu filho, recebe a este, que a ti te foi útil por um tempo, mas agora a mim, muito mais útil ainda. Eu queria conservar ele comigo, mas como eu não queria fazer sem tua permissão, eu te mandei a enviar. E tu torna a recebê-lo, e depois me envia a mim. E tem uma coisa: se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta, porque a tu mesmo me deves. E quando eu for contigo eu pagarei tudo. E tem mais: recebe a ele como se fosse receber a mim mesmo. Trate a ele conforme a sua fé e o seu amor. E tem mais: se você sentir de fazer alguma coisa por ele, como sempre fez por mim, faz por ele em nome do Senhor. E o Senhor Deus o abençoe. Oh, Filemão gritou e disse assim: traz uma bacia de água. Aí o outro escravo disse: vai afogar ele na água. Aí gritou: traz uma toalha também. Vai enforcar ele, depois afogar na toalha, depois botar a toalha no rosto e vai ficar fazendo assim. E traz um sabão. Vai fazer ele comer sabão, vai botar a toalha, enforcar ele e afogar na bacia. Quando chegou a toalha, o sabão, e quando chegou a água, Filemão se ajoelhou. Disse: põe um pezinho aqui, meu filho, deixa eu lavar os seus pés. Prepara o melhor quarto da mansão. Prepara um anel novo que eu quero colocar no dedo dele. Prepara uma sandália nova, uma túnica. E tem mais: vou te dar uma parte da minha herança, porque já estava preparado para Paulo. Você vai ser o meu filho, eu vou cuidar de você. Esquece o buraquinho na orelha, porque agora tem perdão para você. Agora tem graça para você. Levante as tuas mãos para os céus. O grupo de louvor, as tuas mãos para os céus. Levante as tuas mãos para os céus, bem alto. Faz assim com as mãos, por favor. Chacoalha elas. E faz um barulho de quem está vivo. Mais alto. Porque tem gente que espalhou por aí que você já foi, que você já acabou. Faz barulho, deixa eu ouvir. Tem gente espalhando por aí que você já era. Bom Rômulo, levanta as tuas mãos, fica de frente com quem está do seu lado, de 2 em 2. irmão Rômulo, De 3 em 3, de 4 em 4. Arruma alguém aí. rápido, irmão Rômulo. Não encosta na pessoa, só olha para ele, olha para ela. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. E diga forte para ele nunca mais esquecer: não deixa ninguém te humilhar. Aleluia. Não deixa ninguém duvidar da sua fé. Não deixa ninguém lhe acusar. Satanás não tem poder para te colocar para baixo. Satanás não tem poder para mexer na sua consciência esta noite. O que passou, passou. A graça está aqui. Arrependa-te. Use a palavra, a carta que você tem. A tua história muda hoje. Me dá um abraço para adorar. Abraça para adorar. Você tem coragem de andar na igreja e dar um abraço em 20 pessoas e dizer: tem uma carta de perdão para você hoje. Vai, abraça aí 20 pessoas. Traz a tona pra respirar e faz andar sobre as águas. Vai! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. A graça te perdoa. Minha canção e o meu louvor. Segura a mão de quem está do seu lado, a direita e a esquerda. Bem suave. Segura a mão de quem está à sua direita e à sua esquerda. Levante a mão dele junto com a sua. Feche os corredores. Feche os corredores. Pegue na mão de quem está do seu lado. Segure a mão dele, a mão dela. Levante o seu braço junto com o seu. Dela, o seu. Levante bem alto. Faz assim. Motive esse crente aí. Diga: pare de andar cabisbaixo. Pare de sofrer com seus erros. Joga para fora o que dói. Joga para fora o que te incomoda.
porque hoje a graça está batendo na tua porta. Hoje o perdão chega na tua vida. Se o mar me submergir na tua mão, me traz amor pra respirar, me faz andar sobre as águas. Levante a mão do seu irmão junto com a sua. Levante bem alto. Eu vou contar até 3. Até quanto? Eu não entendi. Eu ainda não ouvi. 3. Quando eu disser 3, só quem acredita que está melhor do que nunca, só quem acredita que está mais de pé do que nunca, só quem acredita que sai daqui para o que der e vier e vencer o que tiver pela frente. No 3, você vai tirar o pé do chão, vai dar 3 saltos pro ar, 3 gritos de glória a Deus, para tremer a imperatriz inteira. É 1, é 2 e é 3. Vai! Só quem acredita agora! Sai da frente, Satanás não pode te tocar! Satanás não pode te tocar! Tu és pra mim, meu Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu amor, minha paixão, e o meu louvor. Aleluia. Só o teclado. Escute. Escute. Deus me deu uma palavra direcionada agora para algumas pessoas que estão aqui. É uma palavra profética, pastor Antônio Carlos, para algumas pessoas. Mas eu sou muito cuidadoso a não expor ninguém, porque Deus não expõe ninguém ao ridículo. Deus não humilha ninguém. Deus vem e conserta. Então eu não quero expor, eu não quero falar da sua vida para todo mundo ouvir. Eu quero contar o que Deus me pediu para falar com você hoje. E é particular. E para poder entregar o que Deus mandou entregar para você, eu preciso saber onde você está, para que eu possa direcionar essa palavra. Eu queria que você, que eu vou perguntar agora, vai se identificar para que eu possa te conhecer. Quantas pessoas amigas do Evangelho, não crentes, pastor, eu não sou evangélico, não sou crente, mas eu estou aqui hoje, eu vim ouvir a palavra, está aqui, levante a mão por favor, mais alto, faz assim. Vocês gostariam de saber o que Deus me pediu para falar com vocês? Então, eu vou pedir com carinho, procura um espaço e vem aqui pertinho de mim, abre espaço aí, vem aqui correndo, vem aqui, por favor. Vem. Isso. Pode chorar. Chorar faz bem, chora. Você vai começar a chorar de alegria daqui para frente. Vai ter tanta novidade na sua vida que todo dia você vai chorar de emoção. Aleluia. Urabaxu e camanta na barraia. Aleluia. Tem mais? Tá vindo? Ajuda aí. Vem, querida. Eu estava esperando você. Tem um segundo grupo de pessoas aqui que eu preciso entregar uma palavra de Deus profética. Pessoas que estão aqui que colocaram um apelido em você, que eu acho que é mentira, mas colocaram aí. Tem alguém falando aí. Quando eu era criança eu tinha um apelido, eu fiquei com trauma dele, mas não vou contar qual que é não, já esqueci já. Então
colocaram o apelido em você, chamam você por aí de desviado. Eu não acredito. Eu acho que você está machucado, ferido. Aconteceu alguma coisa que te machucou. Mas você está aqui hoje, veio me ouvir. Você está fora da igreja, mas está aqui hoje. Levanta a sua mão, eu queria te conhecer. Levanta. Pode levantar, tem alguém? Pastor, eu estou afastado da igreja. Levanta a mão. Pastor, isso. Vem aqui, querida, que eu tenho que entregar algo de Deus para a sua vida também. Vem correndo. Aleluia. Tem mais alguém, vai ajudando aí a chegar. Pastor, eu estou meio lá e meio cá. Eu venho na igreja, mas no sábado eu dou uma saidinha. Eu chego 5 da manhã em casa. Então vem aqui, porque a vida sua vai mudar hoje. Vem. Olhe para mim. Deixa eu ajoelhar aqui. Ninguém fica prestando atenção aqui agora, porque é só com eles. Escute. Religiões tem muitas aqui na terra. Tem religião que pode, que não pode, que usa, que não usa, que come, que não come, que veste, que não veste. Religião tem para escolher. Mas nenhuma religião pode salvar você. A igreja Assembleia de Deus não pode salvar. Metodista, wesleyana, não pode. A igreja católica apostólica romana também não pode. Mas o Jesus que o pastor Antônio Carlos prega aqui, esse Jesus salva você, muda você, transforma a sua vida, vai trazer uma alegria em você que há muito tempo você não sentia, uma paz, vai mudar a sua história. O meu Jesus vai transformar você hoje. Você vai dizer, pastor, o que é que eu preciso fazer para receber isso aí? Levanta a sua mão e deixa eu orar por você. Levanta. Isso mais alto. Levanta assim. Só uma mão. Isso. A igreja toda estende a mão para cá. E só quem está feliz dá um grito de glória a Deus aí. Estenda a mão para cá e diga assim: Senhor Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe os seus pecados. Mude as suas histórias. Transforme as suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acampa seus anjos ao redor dessas pessoas e os abençoe agora. Em nome de Jesus.